O Grupo Parlamentar e o Partido Socialista teve acesso ao despacho da Secção-Jornal da Madeira do Tribunal de Contas sobre aquilo que é a omissão de encargos assumidos e não pagos do Governo Regional e, naturalmente, que sobre esta matéria da omissão de encargos nós não estamos surpreendidos, já conhecíamos o relatório do Tribunal de Contas. Quero também lembrar que o Partido Socialista, nessa altura, pediu e concretizou uma comissão de inquérito na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, comissão essa que foi, obviamente, votada contra pelo PSD, como sempre, que, aliás, acusou o PS, na altura, de estar a inventar situações à volta da questão dos encargos assumidos e não pagos. Mas quero sublinhar aquilo que é a contundência e, porventura, poderá-se dizer assim, a violência das declarações e do despacho do Sr. Juiz Conselheiro. E gostaria de recordar e sublinhar algumas conclusões e, se calhar, até parafrasear o Sr. Juiz Conselheiro. Na conclusão do Tribunal de Contas, diz o Tribunal de Contas que, de acordo com o Tribunal de Contas, esta conclusão do Ministério Público ignora olimpicamente a doutrina contrária e não confronta a ordem jurídica ou constitucional vigente. Mas diz ainda que, só por distração ou pré-fixação noutra solução, e portanto eu gostaria que fixassem a pré-fixação noutra solução, porque isto significa claramente encontrar e arranjar uma solução adequada às partes, que não o interesse dos madeirenses, divorciada da factualidade espelhada no processo de auditoria, ou seja, completamente distante daquilo que são os factos da auditoria, se justifica uma conclusão destas, uma conclusão de não levar a julgamento o Governo Regional. Mas dizem ainda que as certezas que o digno magistrado do Ministério Público aventa não passam de rematações discursivas infundadas, que é de facto um adjetivo muito grave. Pior ainda, do nosso ponto de vista, e bastante grave, o Tribunal de Contas acusa o Ministério Público de evitar dar atenção às provas recolhidas na auditoria e, cito o Tribunal de Contas, ao invés, é extraordinário como o Ministério Público despreza a factualidade e a prova apresentada pelas auditorias e procura suprir com deduções e conclusões erróneas, não somos nós que dizemos, é o Tribunal de Contas, a inexistência de factos demonstrativos de que os governantes seguiram as regras. Ora, isto é um despacho de uma gravidade, porventura, nunca vista em Portugal. E mais, aquilo que se verificou no Diário da República é uma guerra de magistraturas que foi presenciado, tendo o Governo Regional, o Dr. Jardim e o PSD pelo meio. E, portanto, a primeira pergunta é: quem é que protege o Dr. Jardim e o PSD Madeira? E porquê que há esta proteção ao Dr. Jardim e ao PSD Madeira sobre matérias absolutamente inqualificáveis e que colocaram em causa o interesse da região autónoma da Madeira? As conclusões do despacho são evidentes para todos, penso que quem os lê fica bastante clarificado sobre a gravidade da situação e da parte do Partido Socialista, cumpre-nos dizer ou explicar algumas das conclusões deste despacho para nós, Partido Socialista. Em primeiro lugar, fica demonstrado, mais uma vez, que a razão esteve sempre do lado do Partido Socialista. O nosso partido foi incansável, e é bom que seja feita justiça sobre esta matéria, foi incansável nos últimos anos, em particular a partir de 2007, a denunciar os atropelos, a batota e a prevaricação orçamental e financeira deste governo do PSD. E vou lembrar alguns casos que fizemos isso mesmo. Foi o PS Madeira que alertou para os problemas do cálculo oficial da dívida, que estava sempre subavaliada. Penso que ninguém tem dúvidas sobre isso. Fomos dizendo sistematicamente que aquela não era a dívida que era apresentada. Fizemos comissões de inquérito. Denunciamos os valores. Estivemos muito próximo do valor certo e nunca fomos atendidos a esta matéria. E se tivéssemos sido, porventura, a Madeira não estava na situação em que está. Mas foi também o PS que chamou a atenção dos negócios ruinosos das parcerias público-privadas. Dissemos que os negócios prejudicavam a Madeira. Dissemos que a forma como estavam a ser feitos não eram adequados. Tivemos outra vez razão, porque foi a própria Inspeção-Geral de Finanças que disse que estes contratos sofriam de ilegalidade. Foi o PS Madeira que desmascarou o processo da Via Madeira. E esse processo ainda poderá dar mais que falar. E é bom lembrar que as obras da Via Madeira avançaram mesmo sem visto do Tribunal de Contas, conforme penso que foi público para todos. Foi também o PS Madeira que sublinhou sempre o problema dos encargos assumidos e não pagos e o efeito que eles tinham na dívida e no déficit. Fizemos sempre, sistematicamente, orçamento após orçamento.
Foi também o PS Madeira que denunciou o implemento das receitas, que era uma prática utilizada pelo PSD nos orçamentos para poder ter cabimento para estar a fazer sempre despesa quando afinal não tinha autoridade para fazer, nem tinha enquadramento para fazer. Foi também o PS Madeira que avisou do descalabro das cidades de desenvolvimento, sobretudo da forma como foi feito o seu financiamento. E a prova está à vista de todas, elas estão quase extintas, ainda não estão, mas, enfim, são neste momento apenas um peso significativo para o orçamento e para as famílias da Madeira. Foi também o PS que mais recentemente, antes ainda da polémica nacional, detectou outra vez as irresponsabilidades com os swaps tóxicos. É bom lembrar isso. Nós, a partir de janeiro deste ano, que alertamos para esta situação, mais uma irresponsabilidade do Governo, do qual não existia nenhuma consequência na região autónoma da Madeira, apesar do Plano Nacional já ter havido afastamentos. Mas, como disse há bocadinho, sobre esta matéria, o PS Madeira também apresentou uma comissão de inquérito e alertou para a situação que estamos a analisar nesta altura. Uma segunda razão, além desta da razão, digamos assim, passa o pleonasmo do PS Madeira, uma segunda razão é que é preciso, de facto, perante isto, compreender a total dimensão do problema que temos em mão ao impedir, digamos assim, o julgamento do Governo Regional que coloca em causa os mais elementares princípios do Estado de Direito. O que o Ministério Público, segundo o Tribunal de Contas, fez foi não permitir o julgamento, mesmo sabendo que existiria um conjunto significativo e contundente de provas que permitiriam esse mesmo julgamento. E é preciso perceber qual é a dimensão, de facto, deste problema e o que é que, eventualmente, isto pode representar. Uma última conclusão é que é preciso explicações urgentes por parte do Ministério Público na região autónoma da Madeira, de modo a deixar o povo da Madeira sossegado e sem medo, porque estas acusações diretas e objetivas do Tribunal de Contas não abonam a favor da confiança na magistratura, do nosso ponto de vista, e sobretudo colocam em causa o ambiente institucional, que é absolutamente essencial e indispensável para uma boa justiça e para que a Madeira possa, de alguma forma, recuperar da crise em que se encontra. Ora, uma terceira parte que me parece importante tem a ver com, desta conferência de imprensa, tem a ver com aquilo que é iniciativas do Partido Socialista. O que é que o Partido Socialista pretende fazer com estas questões? Ora, nós consideramos que a situação da Madeira é muito grave do ponto de vista económico, é muito grave do ponto de vista social e é também já muito complicada do ponto de vista político. Estamos a viver um ciclo político nunca visto, com um governo completamente desorientado, fragilizado, sem credibilidade, que faz da sua política a forma, uma batota permanente e sistemática, e isto, de facto, torna tudo muito complicado. E, portanto, o Partido Socialista tem a responsabilidade de garantir que esta governação e estes governantes são responsabilizados por aquilo que fazem. E nós tomaremos pelo menos 3 iniciativas de imediato. A primeira é que escreveremos, ainda hoje, juntando para o efeito este despacho do Tribunal de Contas, ao Conselho Superior do Ministério Público, no sentido de solicitar a sua intervenção, nomeadamente solicitando a intervenção da Inspeção do Ministério Público, como sabem que está junto do Conselho Superior do Ministério Público, que é destinada a acolher informações sobre os serviços, o mérito dos magistrados e proceder a inspeções, inquéritos e sindicâncias. E nós vamos pedir um inquérito sobre esta matéria na região autónoma da Madeira. Parece-nos absolutamente essencial que isso seja feito de forma urgente, porque consideramos que os madeirenses estão a pagar demasiados impostos para que as instituições que representam a democracia em Portugal funcionem no mínimo dos mínimos. E isto que está em causa hoje, esta guerra que assistimos no Diário da República entre magistraturas, é de facto um mau serviço, mas é sobretudo uma normalidade que não pode continuar. Uma segunda nota, ou uma segunda iniciativa, é que nós não podemos deixar de pedir o cuidado e a intervenção da Sra. Procuradora-Geral da República, que, lembro, era Procuradora-Geral Adjunta do Tribunal de Contas nos Açores e que chegou, aliás, até, ocasionalmente, a prestar funções no Tribunal de Contas da Madeira, ou seja, na altura em que ainda não estava nomeado o presente juiz conselheiro. E, portanto, esta Sra. Procuradora tem um perfeito conhecimento do que se passa nestas matérias na região e o que nós gostaríamos era que fossem desenvolvidos todos os mecanismos que estão ao alcance da Sra. Procuradora no sentido de assegurar um normal funcionamento do Ministério Público da Madeira e, sobretudo, que se proceda a uma urgente credibilização desse Ministério Público em prol não apenas dos interesses da Madeira, mas dos interesses do país. Isto que se passou e que eventualmente, como sabemos, não é inédito, no caso da região autónoma da Madeira, não pode continuar a acontecer desta forma, porque obviamente está a prejudicar o interesse do país, mas também da Madeira. E finalmente,
O PS Madeira não vai ser cúmplice da decisão do Ministério Público da Madeira. Nós não admitimos fazer esse papel, seria absolutamente impensável. Impedirmos também, ou sermos nós, enfim, contribuintes para impedirmos o requerimento do julgamento das responsabilidades financeiras ao Governo Regional. O senhor juiz conselheiro, no despacho que fez e que foi publicado, demonstrou que a justiça em Portugal e o nosso quadro jurídico constitucional permite que, numa situação destas, digamos que a justiça não morra, a culpa não morra solteira. E, portanto, o que nós vamos fazer é fazer aquilo que foi praticamente apresentado no despacho, que é uma ação popular para que se faça, de facto, o julgamento do Dr. Jardim e dos membros do Governo que estiveram envolvidos nesta situação. Não consideramos outro caminho, é impossível seguirmos outro caminho e esperamos, sinceramente, que todos na região autónoma da Madeira e no país cumpram o seu papel. O Partido Socialista da Madeira vai cumprir o seu papel, que é defender sempre o povo da Madeira, estar sempre ao lado do povo da Madeira, e neste momento é defender e responsabilizar aqueles que utilizaram mal, ou sobretudo responsabilizar aqueles que utilizaram mal os dinheiros públicos da região autónoma da Madeira, defender o povo da Madeira dessas pessoas que têm demonstrado não estar à altura dos acontecimentos e têm demonstrado que não estão a defender os madeirenses e o dinheiro dos madeirenses, mas esperemos que as outras instituições que têm também responsabilidades nesta matéria façam o seu papel. Isso parece-me absolutamente essencial e nós fazemos esse apelo nesta altura. Entretanto, avaliaremos também aquilo que é a possibilidade que também está em cima da mesa do magistrado, como sabem, junto do Tribunal de Contas, de poder reconsiderar a sua decisão, de poder solicitar mais informações e eventualmente poder, o processo voltar a ir a julgamento. Naturalmente que se isso acontecer, e fazemos um apelo para que isso aconteça, o Partido Socialista evitará a questão da ação popular e, portanto, o primeiro apelo que fazemos é a bem da clarificação, a bem da verdade, a bem dos esclarecimentos que são absolutamente essenciais e da defesa do povo da Madeira, que o Sr. Procurador Adjunto junto do Tribunal de Contas da Região Autónoma da Madeira reconsidera aquilo que foi a sua decisão, pode fazê-lo, conforme o próprio despacho do Tribunal de Contas, solicita as provas que entender serem solicitadas para poder requerer o julgamento das responsabilidades financeiras do Governo Regional. Esse seria o caminho mais adequado neste momento e, portanto, o primeiro passo que esperemos que seja tomado era esse. Se não for esse passo considerado, nós tomaremos esta decisão.